Amém. Louvo a Deus que nos permite, uma vez mais, a alegria de participar de um culto em companhia dos irmãos. Louvo a Deus também pela vida do pastor Raul Martins, meu amigo, que permitiu, irmãos, a nossa estada hoje aqui, e não apenas estada, mas também a honra de uma vez mais ministrar a palavra de Deus. Cada vez que nós chegamos aqui, não dá para precisar mais, irmãos, por fisionomia, os irmãos que nós já conhecemos, porque tem muita gente nova aqui que eu nunca vi, mas para mim é uma alegria também conhecer você que conheço hoje e rever o irmão que Deus assim nos deu por amigos, por irmãos aqui. Pastor Carlos, o ministério, a minha retaguarda, meu respeito e consideração também. Eu convido-vos aqui a abrir suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Os que encontraram, digam: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem está procurando família também. O irmão que vai também, permita ler os que já encontraram, devido à exiguidade do tempo. A epígrafe do texto fala sobre a filha de Jairo e a mulher de fluxo de sangue. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por trás dele, tocou na hora da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo por que ele havia tocado e como logo sarava. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É certo que não existe, pelo menos para os domésticos da fé, nenhuma novidade com relação ao texto que acabamos de ler. Nós somos familiarizados com, irmãos, este relato. Aliás, nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos este milagre que operou Jesus tanto na vida da mulher quanto de Jairo. E eu acredito que o milagre por si só, ele serve de base, de alimento e de estímulo para nós. No entanto, não é apenas isso que nos interessa. Nos é interessante também, amados irmãos, saber que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas, e por mais que você conheça o assunto, eu venho lhe afirmar nessa noite que Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Esta era a região de Decápolis, uma região formada por 10 cidades. E dessas 10 cidades, irmãos, nós temos algumas que estavam no litoral, dentre as quais Cafarnaum. A Bíblia registra que Jesus havia voltado. Jesus estava em Gadara. E em Gadara, Jesus ele libertou
e vivia de sepulcro em sepulcro. E Lucas registra aqui que, por muitas vezes, tentaram prendê-lo com correntes, mas foi debalde, porque o gadareno, o possesso, quebrava as correntes, e ele vivia clamando pelos sepulcros, ele se retalhava todo. E quando Jesus libertou o gadareno, ele estava nas imediações da cidade de Gadara, uma cidade formada por não-judeus, por gentios, eles apacentavam porcos. E a Bíblia diz que o liberto, o gadareno que recebeu a libertação, queria seguir Jesus mais de perto, queria um compromisso com Jesus mais próximo. Porém, os habitantes de Gadara não queriam Jesus naquela cidade e mandaram Jesus embora. Enquanto nós temos uma multidão mandando Jesus embora, agora nós temos outra multidão esperando Jesus chegar. Glória a Deus. E diz o texto que quando Jesus voltou, notemos que Jesus, irmãos, era organizado. É provável que Jesus havia dito que ele retornaria, o dia que retornaria e o horário que retornaria. Daí porque a multidão já estava esperando. E ele chegou. Quando Jesus chegou, da multidão sai um ilustre, da multidão sai um homem que fazia parte, irmãos, da sociedade do mais alto nível da época. Jesus chega e tem um homem dentre a multidão, que a Bíblia diz que era chefe da sinagoga, o nome dele era Jairo. E este homem está passando por um drama terrível. Vamos às máximas. Primeiro, ele era pai de uma única filha. Já é dramático, não tinha filho homem, mas tinha uma única filha. A filha tinha quase 12 anos. Ela completaria 12 anos naquele ano. Terceiro lugar, a menina estava doente. E o drama torna-se, amados, pior agora, porque ela não apenas está doente, ela tem pouquíssimo tempo de vida. O drama de Jairo continua, porque Jairo faz parte de uma classe de religiosos que não queriam mais Jesus na sinagoga. E agora, o Jesus de Nazaré, que pelos colegas de Jairo e também por Jairo, por algumas vezes foi expulso da sinagoga, é quem pode mudar a história e o curso da derrota da família de Jairo ou de perder sua única filha. Quem eu não quero mais na sinagoga é quem pode resolver o meu problema agora. Quem eu não quero mais perto de mim é unicamente quem pode mudar a minha história. Esse é o maior drama de Jairo. Agora ele tem que recorrer a Jesus. E a Bíblia diz que este homem, nesse drama todo, nesse cataclisma, não tendo escolha, tem que aderir aos métodos que o qualificariam como dependente de uma ação sobrenatural do rejeitado, que no caso aqui era Jesus. Eu já quero lhe dar um alerta: não espere o vento soprar na sua vida para reconhecer que Ele é Deus. Reconheça Ele hoje como o único e verdadeiro Deus, porque se amanhã as coisas piorarem, você já é conhecido dele. Amém, Jesus. Para que não fique vaga a informação de que Jesus não é aceito na sinagoga, permitam-me. Jesus por muitas vezes foi expulso da sinagoga. Você que estuda os evangelhos deve saber disso. Quando ele expulsou o demônio de uma mulher que a atormentava e estava alojada na coluna dela há 18 anos, naquele dia o chefe daquela sinagoga expulsou ele. No sábado, quando ele curou o homem das mãos mirradas, o sacerdote daquela sinagoga mandou ele embora. Jesus era um dos lecionadores
Jesus é bom. Porque a Bíblia diz que Jesus foi. A Bíblia diz que Jesus atendeu o rogo, a solicitação de Jairo. E enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, um outro problema foi criado para o profeta de Jairo. Um obstáculo se forma com relação ao projeto de Jairo. Observe o detalhe: a menina estava com pouco tempo de vida. Vamos pensar. Segundo detalhe, na concepção de Jairo, Jesus deveria chegar urgente, antes que ela morresse. Presta atenção a esse detalhe. Na concepção de Jairo, Jesus deveria chegar com a menina viva. Jairo não acreditava que se Jesus chegasse com ela morta, aquela situação seria revertida. Em que tempo Jesus está atendendo o pobre Jairo? No tempo em que ele esperava, com a menina viva. Mas, enquanto Jesus atende, o texto diz que um outro obstáculo se formou. O primeiro obstáculo que ele tem é tempo. O segundo obstáculo é a multidão. Repita comigo: o segundo obstáculo de Jairo é a multidão. 1, 2, 3. Segundo obstáculo de Jairo é a multidão. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus está indo, observe o texto. O texto